Fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tim Naras aqui para falar com vocês sobre a Copa América e a Eurocopa 2016. Na verdade, dar alguns avisos porque essas duas competições são daquelas que mais quebram banca de apostadores. E por que essas Copas são aquelas competições que quebram banca de apostadores iniciantes? Porque são competições onde as pessoas cometem aqueles erros clássicos que fazem o apostador perder dinheiro. Por exemplo, quem aqui conhece a fundo todas as seleções que vão disputar a Copa América? Você conhece a seleção da Jamaica? Como é que ela joga? Formação, jogadores importantes da Jamaica? Costa Rica teve na última Copa do Mundo, mas você sabe se a seleção mudou da última Copa para cá? Qual jogador que vai jogar? Se os jogadores-chave, se o esquema mudou, se o técnico é o mesmo? Enfim, as pessoas elas vão apostando na Copa América e também na Eurocopa pelo nome das seleções. Isso é um erro gravíssimo. Elas vão fazendo uma aposta como se elas estivessem preenchendo um bolão. Vai ver lá, Argentina e sei lá quem, Argentina. Brasil e não sei quem, Brasil. México e Equador, México. Estados Unidos e Estados Unidos. E aí vem a cotação lá embaixo, né? Você começa, o primeiro erro, na verdade, é esse: se orientar pelo nome das seleções sem conhecer efetivamente quem são os jogadores. O segundo é se orientar pelas odds. A pessoa vê lá, vitória do time da Argentina pagando 1,15, vou adicionar um handicap, menos 2 aqui para a odd ficar em 80. Sem saber se a odd é boa, sem entender os conceitos de valor, sem saber a escalação dos times, sem saber qual a situação da competição. É lógico que a Argentina é favorita na grande maioria dos confrontos, mas tem que estudar, assim como todos em outros jogos, as circunstâncias daquele jogo. Eu tive presente na última Copa América lá do Chile e tomei um ferro apostando na Argentina contra a Jamaica, porque era um jogo que a Argentina já estava classificada. Eu viajei, eu estava em Santiago, fui para Via del Mar só para ver esse jogo, peguei um ônibus aí de sei lá quantas horas, acho que eram 2 horas ou até mais. Cheguei lá no estádio, vi o Messi jogar na minha frente, achei o máximo, falei, pô, a gente não vai golear. A Argentina fez o gol com 5 minutos de jogo, o técnico pegou, trocou todo mundo, a Argentina ficou trocando passe lá durante quase 80 minutos e a minha aposta não bateu. Muito porque eu fui nesse raciocínio, porque às vezes eu falo para vocês não cometerem. Como eu falei, eu não sou perfeito, eu cometo também muitos erros e o meu erro foi esse. Eu achei que a gente ia golear, que ia passar o trator e tal, e a gente estava claramente se poupando para as outras fases, tirando ritmo, querendo machucar jogador, enfim. Então essa é a minha experiência desses erros que eu cometo, é que eu quero passar para vocês não fizerem a mesma coisa e não perderem dinheiro. Então não aposta na Copa América como se vocês conhecessem os times a fundo, porque na grande maioria das vezes vocês não conhecem. Então não saiam preenchendo, aceitando qualquer odd de favorito, etc. O estudo ele tem que ser feito como se fosse qualquer outro campeonato. E é muito difícil a gente ter um estudo aprofundado dessas competições, porque a gente não vê esses times jogarem frequentemente. Quantos jogos você viu da seleção do Dunga aí com esse time que vai jogar essa Copa América? O BA1 foi só contra o Panamá que teve aí essa seleção com esse conjunto jogando, né? Antes de o Ricardo Oliveira, antes de o Neymar. Então muda muito. Então não acho que você conhece a fundo essas seleções, porque ninguém conhece, nem o próprio treinador sabe o que ele pode tirar da equipe, porque a gente não viu jogando. Então, ao invés das pessoas se resguardarem e apostarem menos nesse jogo, o que eles fazem? Eles pegam, viu o mega favorito e fazem o quê? Atola todo o dinheiro, gestão de bankroll, vai pra onde? Lá pro espaço. Então é outra coisa que depois fica lá no Facebook, nossa, nunca mais aposto em Copa América, nunca mais aposto na Argentina, nunca mais aposto na Alemanha, no caso da Eurocopa aí, que aliás é muito mais complicado, né? Tem várias seleções de continentes que a gente não conhece, né? E que reúnem jogadores bons, que são base de campeonato francês, campeonato belga, campeonato sueco, campeonato até inglês. Tem muitas seleções aí que fornecem jogadores para esse time que a gente não conhece a fundo. Então a pessoa vê lá pelo nome do time e já sai apostando uma nota e aí acaba cometendo esses erros clássicos, mas que as pessoas insistem em cometer por achar que conhece demais um determinado mercado. Então, vou repetir aqui, mas mais uma vez fico alerta. Se você for apostar na Copa América e na Eurocopa, estude as competições. A gente lançou no Quero Apostar um guia da Copa América, um guia muito maneiro que o Danilo fez um estudo a fundo dessa competição, para a gente poder aí tentar entender um pouco mais sobre essas seleções, o que a gente pode esperar de cada uma, mas vamos ter sempre em mente de que a gente não deve aumentar as nossas stakes nessas competições, a gente deve reduzir as nossas stakes. É uma competição legal para assistir? É uma competição do caralho de assistir. A Band vai transmitir quase todos os jogos da Eurocopa, todos os jogos da Copa América provavelmente vão ser transmitidos pelo Sport TV, o ESPN vai também, mas não é a mesma coisa que eu falei no último vídeo do Atlético de Madrid e Real Madrid. Não é porque o jogo é foda que você tem que apostar muito, né? O jogo ele já vai ser legal, as Copas sempre são muito legais de acompanhar, as seleções, etc. Eu particularmente gosto muito,
mas não sai atolando a sua banca, aumentando a sua gestão de bankroll. Eu não acho que você é o mago da Copa América da Europa, porque é muito difícil, como eu falei, saber exatamente quais são aquelas seleções e o que esperar daquelas seleções. Então, uma dica que eu quero dar para quem for apostar nessas competições é atentar bastante para o mercado de gols. Tá? Se a gente não consegue, o handicap muitas vezes ele está sem valor, a gente consegue muitas vezes encontrar valor em jogos pro over de gols principalmente, porque como é uma competição curta, uma competição intensa, os times eles vão para cima, é meio que tudo ou nada o tempo todo, né? Todo jogo vale muito, então a gente tem aí frequentemente jogos com over de gols, mas como a gente sempre costuma falar, tem que tomar cuidado com a cotação. Se o over de gols estiver lá em 1,35, 1,40, você não vai atolar, porque afinal de contas são 3 gols durante 90 minutos, não é também a coisa mais fácil do mundo. Então, o meu vídeo na verdade hoje é para você apostar sim na Copa América, apostar sim na Europa, na Eurocopa, mas tomar cuidado. Não cometa esses erros clássicos que os iniciantes cometem e depois fique chorando porque botando a culpa na seleção, porque no final das contas o erro é seu. É você que apostou num time que você não conhece, é você que apostou mais do que você deveria, é você que apostou num jogo que você não deveria ter apostado ou que deveria ter estudado mais. Tá? Até porque se você cometer esse tipo de erro, mas apostar um valor que está dentro da sua banca, até menor, você não vai sentir praticamente nada, você vai passar da variância. A Copa América vai ter aí, sei lá quantos jogos, 30, 40 jogos durante a sua competição, e se você dividir a sua stake aí em muitas unidades, essa competição ela vai ser aí, não vai atingir praticamente nem metade do seu bankroll se você errar todos os jogos, o que é praticamente impossível. Então, vamos ter gestão de banca, gente, na Copa América, na Eurocopa. Não vamos supervalorizar os favoritos. As casas de apostas já fazem isso, elas jogam as odds lá embaixo porque sabem que as pessoas vão pegar independente do valor. E é assim que as casas de apostas ganham dinheiro. Pode olhar que estão todas lá sassaricando promoção para a Copa América, porque elas sabem que as pessoas vão cometer esses erros crachos que fazem as bancas dos apostadores iniciantes serem quebradas. Então tenham muito atenção, porque os conceitos para ser lucrativo em outras competições, eles continuam valendo para a Copa América, tá bom? Não é uma isenção para você fazer besteira. Se você quer ser lucrativo nas apostas, você tem que ser estudioso no Campeonato Brasileiro, no tênis, no basquete, no futebol americano e na Copa América. Como é uma competição que a gente não tem um leque muito grande de informações dos times, porque eles não jogam frequentemente, as seleções mudam muito, você tem que se resguardar dos erros que você pode cometer e das perdas que você pode ter, porque a variância nessas competições tendem a ser bem maiores. E ao invés dos apostadores se resguardarem disso, eles fazem todos os erros, que é supervalorizar favoritos, aumentar a banca e apostar em jogos onde eles não conhecem. Então o meu recado hoje é justamente para você tomar cuidado, para depois não ficar chorando e botando a culpa em alguém ou alguma coisa, ou alguma seleção ou num pênalti não marcado. Você tem que saber que pode acontecer essas variâncias, mas você tem que estar preparado para elas e não perder a sua banca por causa de uma competição, porque depois a gente tem infinitos jogos de futebol todos os dias para a gente apostar, muitos deles com muito mais informações, beleza? Então aproveitem bastante a Copa América, vai ter Pix lá no Quero Apostar de praticamente todos os jogos nas suas unidades reduzidas, vai ter Pix para a grande maioria dos jogos da Eurocopa também com o Gustavo. A gente vai fazer também a gente está pensando em alguma ação aí para o Skype, alguma coisa para trading também lá no nosso grupo, a gente vai lançar isso muito em breve. Algumas coisas pra gente comentar e tentar se resguardar, e analisar um jogo ao vivo é muito mais fácil do que analisar a prévia, que a gente está vendo o que está acontecendo, tá? Então fiquem ligados aí no nosso portal, não deixe de se inscrever no nosso canal para você ficar por dentro disso, e também nas nossas redes sociais, tá bom? E para finalizar eu quero falar sobre um bônus muito maneiro de uma casa de apostas que é a 188Bet, que ela tá dando aí 100% de bônus na sua menor aposta se você acertar 5 apostas seguidas na Copa América. Deixa eu tentar explicar melhor. Você fez lá, a Copa América acho que foi do dia 3, né? É de hoje até o dia 26, se eu não me engano. Durante esse período, se você conseguir acertar 5 apostas seguidas, você vai ganhar o dobro da sua menor aposta que você fez nessa competição. Então vamos pôr lá que você fez 5 apostas de 200, e aí você vai ganhar e acertou a 5. E aí você vai ganhar mais 200 por conta desse bônus que a 188Bet está dando, beleza? Se você fizer aí 4 de 300 e uma de 200, vai valer o menor valor. Se você fizer 3 de 100, uma de 50 e uma de 20, vai valer de 20. Enfim, vai prevalecer sempre o menor valor. Os termos e condições estão aqui e também estão explicados lá no site que eu quero apostar. Assim como o bônus de R$100 grátis para você aí na sua primeira aposta, também na casa da 188Bet, que a cada dia tem captado mais e mais e mais apostadores. Isso e se consolidado como uma das melhores casas de apostas para você apostar no Brasil. Eu vou apostar lá particularmente na Copa América por causa dessas questões de handicap, de gols, que são muito interessantes na casa, e eu recomendo a todo mundo, mesmo que você tenha conta em outra casa, registra lá na 188Bet, dá uma olhada na casa, porque esses mercados diferentes que ela tem e com odds melhores fazem muita diferença
na hora de você apostar e conseguir lucrar no longo prazo, beleza, galera? Então tá dado o recado aí pra vocês, forte abraço e boas apostas.